Boa noite, amigos, amigas. É uma alegria estarmos aqui nessa noite tão gostosa, que a gente possa aproveitar esse nosso encontro de tratamento de saúde, lembrando que nós estamos aqui para poder entender um pouquinho mais o Evangelho, entender um pouquinho mais a ciência espírita, nos entender. E o livro que nós estamos estudando, O Mestre de Amor, psicografia da Joana, psicografia do Divaldo, ditado pela Joana, não é isso? Ele traz para a gente alguns pontos muito interessantes que muitas das vezes a gente não percebe. A lição de hoje, que a gente vai trabalhar, é queixas. E normalmente a gente acha que a gente não queixa de nada, né? A gente acha que as coisas acontecem assim e é normal a gente fazer alguns comentários a respeito de algumas situações. E este comentário que pode nos parecer sem maldade, na verdade é uma queixa. Uma lamentação. Ah, de novo? Só comigo? Que isso? Um absurdo. Parece normal, não parece? Mas são queixas. Ai, moça, sabe? A gente não atento às oportunidades de vibrar pelo bem naquela situação. Isso é muito interessante a gente pensar, porque as lições vêm para a gente e a gente fica pensando que hora que eu ando queixando das coisas. E aí a lição de hoje vai tentar nos trazer uma reflexão a esse respeito. A Joana começa dizendo assim para nós, é a lição de número 8. Espanca a nuvem da queixa com os instrumentos de segurança plena e apaga a fogueira da impulsividade que te impele aos atos impensados, afastando-te dos deveres para com a vida. Esse parágrafo é interessante porque qual é a nossa segurança plena? Qual é a nossa segurança plena? Pensando como espíritos, né? Lembrando de Deus, nosso Pai. Tudo está acontecendo de acordo com a vontade divina. Então essa é a nossa segurança plena. Em qualquer momento, em qualquer situação, precisamos elevar o nosso pensamento a Deus e, no caso de a gente não entender aquela cena, fazer uma prece por aqueles que estão envolvidos. Segurança plena. Preciso dessa segurança. E ele fala que, a Joana fala, que esse ato nos afasta dos equívocos que a vida nos apresenta. E ela continua: a queixa pode ser comparada a um ácido perigoso que sempre produz dano. Então, qualquer comentário que a gente faça infeliz sobre qualquer cena, a Joana fala que a gente deve entender como uma coisa corrosiva. Não estou ajudando. A minha lamentação, a minha queixa não está ajudando. Muito pelo contrário. Espalhar essa queixa, fazer essa queixa para um outro ouvido, eu estou jogando naquele ouvido, naquele meu irmão, esse ácido. Na reclamação, diz Joana, surge a maledicência, que encoraja a calúnia, fomentando o desrespeito. Todos guardamos compromissos com o passado, que ressurgem no presente, como espinheiros da aflição, retificando erros, corrigindo distonias, reforçando a segurança. Todos, olha que interessante isso, na reclamação surge a maledicência que encoraja a calúnia, fomentando o desrespeito. Todos guardamos compromissos com o passado. Então, gente, isso é muito interessante. Todos não caminhamos sem o nosso passado. Nós hoje, né, a gente gosta sempre de falar isso, nós somos a nossa melhor versão. Experiências, experiências, experiências. Existências, existências, existências.
Capítulos, capítulos, capítulos. Hoje nós estamos nessa conjuntura, nessa união de vivências do passado. Nós somos o nosso melhor resultado. E de vez em quando eu fico olhando para mim, né? Falei, nossa, mas o que você não aprontou lá atrás, hein, companheiro? O que você não fez lá atrás? Porque a gente precisa ter essa análise para com a gente, esse bom olhar. Hoje já identifico as minhas dificuldades e trabalho essas dificuldades. Não é esse o nosso processo? Identificar e trabalhar para que a gente faça um novo futuro? Em razão disso, toda dificuldade pode ser considerada como favor da lei divina. Essa parte aqui a gente desconsidera, né? Essa parte a gente desconsidera, a gente não atenta para isso. Toda dificuldade que a gente encontra pode ser considerada como favor da lei divina, concedendo ensejo à simplificação e ao reajuste da alma. Amigos, amigas, a gente tem esse olhar para as nossas dificuldades, as dificuldades do outro? É uma forma de nos recompor com a lei divina? A gente tem essa preocupação, essa percepção? Ah, eu não sou bom em português, eu não sou bom nisso, eu tenho dificuldade com isso, eu tenho dificuldade com aquilo. Quando eu olho essa minha dificuldade, eu lembro que eu estou colocado nessa situação para que eu melhore? Não é para que a gente ignore, não. Quando a gente descobre em nós um ponto que não é agradável, é esse ponto que a gente tem que se esforçar para diminuir. E o que a gente costuma fazer é exatamente o contrário. A gente descobre uma dificuldade nossa. O que a gente faz? Esconde. Debaixo do tapete. Não quero nem saber dessa minha dificuldade. Não é esse o nosso propósito. Nós que somos cada vez mais iluminados por esse Evangelho, por Jesus, pela ciência espírita, nós precisamos pegar as nossas dificuldades e falar assim, como que eu posso resolvê-la junto com nosso Pai? Como que eu posso resolvê-la? E aí a gente vai de encontro a ela. Porque se a gente fica escondendo todas as nossas dificuldades, quando a gente desencarnar, a gente volta com as mesmas questões para lá. Volta com as mesmas questões. Então, identifiquei, percebi qual que é, vou trabalhar. Com carinho, com misericórdia, com bondade, mas com empenho. E ele continua dizendo, os obstáculos que nos cerceiam o avanço, impedindo-nos o êxito na Terra, olha só que interessante, né, que a Joana fala, o obstáculo que nos cerca, evitando o nosso avanço, impedindo-nos o êxito na Terra, embora passageiro, pode ser aceito como dádiva da vida ou favor celeste. As minhas dificuldades, que eu consigo identificar, é uma dádiva divina. Não é para ser evitada, é para ser trabalhada, transformada. Eu gosto muito disso. De vez em quando eu sou orgulhoso, sou egoísta, sou ciumento, né? Eu tenho alguns... O que eu preciso fazer? Trabalhar a transformação disso. Não é eliminar não, viu gente? Não é eliminar, é transformar. Aquele movimento que eu tinha em direção àquela dificuldade, eu preciso, com a mesma força, a mesma intensidade, direcioná-la para o bem. Preciso direcionar, eu vou transformar, né? E ela continua dizendo, não vitalizes, não dê força desse modo aos próprios problemas com a dilatação da queixa. Ah, eu sou assim mesmo, né? É assim mesmo, tem que ser, não, só pode ser, não é possível, é sempre assim, a gente não fica o tempo todo estimulando esse tipo de queixa. Enquanto reclamamos, diz a benfeitora Joana, espalhando o nosso amargor, difundimos o lado negativo da oportunidade de reparação, ofertando desânimo e tristeza.
A gente faz ideia que uma simples reclamaçãozinha, uma queixa, ela espalha amargor? A gente faz essa ideia? Qualquer comentário que a gente faça que não seja saudável, a gente está espalhando uma coisa que não é boa? Cada alma reclama um coração que saiba escutar e amigos que se disponham a ouvir num testemunho de solidariedade. Aqui ela chama atenção para os nossos companheiros, os nossos amigos. Precisamos e devemos caminhar juntos. Fulano, Beltrano ou eu gosto de reclamar disso, reclamar daquilo. Preciso continuar do lado, dando a mão e apoiando. Não é a queixa, mas a amizade, a companhia. Não dando valor, importância àquele comentário queixoso daquela pessoa que está comigo. Então eu preciso, como amigo, evitar de propagar a queixa de fulano, a queixa de Beltrano. No entanto, enquanto a queixa em forma de revolta íntima, é interessante isso, né? Quando eu faço uma queixa, eu estou insatisfeito intimamente. Já pensaram nisso? O problema não é o externo. Sou eu que estou insatisfeito com aquela situação. No entanto, enquanto a queixa em forma de revolta íntima flui pelos nossos lábios, desperdiçamos o favor da hora, gastando indebitamente o tempo precioso de realizar e produzir em favor de nós mesmos. Então, se eu perco 1 minuto para uma reclamação, eu estou perdendo um tempo precioso em favor da minha pessoa. Porque eu podia estar me iluminando, olhando a cena que não é agradável, porque quando a gente lastima, quando a gente queixa, a coisa não é agradável. Mas quando a gente tem a consciência da lei divina, a gente entende e tenta se conectar ao bem frente àquela situação que não é agradável. O queixoso aclimata-se à lamentação e emaranha-se nos cordéis da teia em que se prende. Gente, olha que interessante isso, né? A teia. Eu começo a fazer uma reclamação. Tem alguma coisa que me incomoda. Aquilo se repete. Eu começo a pensar naquilo. Eu vou criando uma teia. E é interessante que a teia, ela tem uma característica muito dela, né? Qualquer um que se aproxima, gruda nela. Não é assim? A gente começa a achar mais amigos para fazer e perpetuar a queixa. Olha como é que a gente, impensadamente, sem conhecer o assunto, que a gente agora está conhecendo o assunto profundamente, agora a gente está falando, opa, peraí, eu preciso evitar de criar um grupo que se ligue às reclamações, às queixas. Guarda esse queixoso, guarda sempre o azedume e carrega noite no espírito, a sombra. Não é uma pessoa que está de bem com a vida. O queixoso, gente, qualquer coisinha ele fica para baixo. Noite. Qualquer coisinha tira a alegria do dia dele. Ele não consegue superar com facilidade esses momentos. Ele fica preso nessa teia. Enquanto se detém o queixoso no vão escuro do amor próprio ferido, a pérola dos minutos muda de lugar, deixando-o de mãos vazias. A pérola dos minutos. Aquele momento que eu podia ter uma palavra boa, uma oração para aquele que está naquela situação, aquela pérola, aquele momento precioso, muda de mãos. Passa primeiro para mim, eu não utilizo aquela riqueza, e aí um outro companheiro faz uma prece, ou faz um comentário sadio, ou muda de assunto, né? Porque tem hora que a pessoa é tão queixosa que a gente não deve nem passar aquilo para frente, deixar as coisas seguirem o caminho que tem que seguir. Ela fala mais, né? Reclamar
pode ser traduzido na linguagem do dever como rebeldia. E a queixa pode ser interpretada como insubordinação. Agarrou aqui. Vocês sabem por quê? Porque quando eu queixo de alguma coisa, ou reclamo de alguma coisa, eu não estou aceitando o fluir da lei divina. Já pensaram nisso? A queixa, a reclamação, ela impede que a lei divina se concretize, flua com naturalidade. Aqui me veio a imagem, né, de um rio, né, descendo, e aí quando a gente faz uma queixa, é como se a gente pegasse uma pedra e colocasse ali, e a água que passava tranquilamente, ela tem que desviar por aquilo. Consegue entender essa imagem? Né? A água está tranquila. Na hora que eu faço uma reclamação, que eu me lamento, eu coloco um empecilho para que aquilo siga o seu fluxo normal. A insubordinação é a revolta do proletariado. Não é? Não vale muito fugir ao ressarcimento na dor, complicando o problema que retornará como fornalha de fogo e aflição para a devida solução. A tarefa não executada volverá, hoje ou amanhã, para o necessário refazimento. Aqui a Joana pega pesado. Ela fala assim: a cena a qual eu reclamo dela, ou a situação a qual eu reclamo dela, se eu não aprender a passar por ela com elegância, ela vai voltar. Ela vai voltar. Ou hoje ou amanhã, ela vai ficar voltando, até que ela não tenha impacto sobre a minha conduta, o meu pensamento. Porque a gente precisa entender que, por sermos diferentes, cada um vê a cena ao seu modo, do seu modo. Para um vai criar um grande problema, para o outro ele vai olhar e falar assim, é assim mesmo. E segue. Gente, isso é muito difícil de trabalhar em nós. Muito difícil de trabalhar em nós. Entender a naturalidade da vida. Naturalidade. E a naturalidade, ela tem uma característica muito interessante. Ela é diferente para cada pessoa. Sabe quando a gente espera que o marido, a esposa, o namorado, o pai, a mãe ajam de acordo com fulano ou com Beltrano? A gente não tem essa expectativa? Isso é impossível, viu, gente? Isso é impossível. Ninguém se comporta como o outro. Por quê? Cada um tem as suas experiências individuais. E isso é natural. Então eu não devo esperar que o outro se comporte como eu, ou como fulano, ou como Beltrano. Eu preciso respeitá-lo nas suas vivências, porque elas são fruto das suas experiências. Cada um aqui está me olhando de um jeito, de uma posição. Alguém aqui está errado nessa questão? Não, está todo mundo vendo certo. Não é assim? Mas ninguém está vendo do mesmo jeito que o outro. Gente, isso é legal da gente entender. E quando a gente entende essa situação, a gente não cobra do outro. Aí nós chegamos no ponto do respeito. Bacana isso, né? Quando a gente respeita a individualidade do outro, a gente enxerga ele como ele é. Uma pessoa diferente. Eu sou diferente. Nós somos diferentes. E por sermos diferentes, sendo diferentes, fazemos parte da mesma família universal. Porque o Papai do Céu não quer ninguém igual. Por causa das nossas experiências. Ele sabe que isso vai acontecer. Aí ela continua dizendo: ultrajado e preso entre zombarias e bofetões, o Senhor, o nosso Cristo Jesus, desceu do Monte das Oliveiras, cercado por sequazes do poder temporal, que ostentavam varapaus e archotes para o supremo escárnio, sendo recolhido ao presídio em absoluto silêncio, no qual buscava comungar com o Pai, aurindo na fonte divina a força para a vitória final. Aqui a Joana, novamente, né, ela puxa um ponto muito forte para nós.
O silêncio que o Cristo faz com aqueles que iriam crucificar. E muitas das vezes, a gente vai passar por situações na nossa caminhada que nós vamos ser negados. Nós vamos ser negados. Nós vamos ser traídos. Nós vamos ser condenados. Injustamente fazendo certo. Nós vamos ser julgados. Nós vamos perder a eleição, né? Eu gosto tanto disso. Né? Vocês sabiam, gente, que Jesus perdeu uma eleição? Barrabás ou Jesus, não é? Ele não perdeu a eleição? Barrabás. Não é assim? Ele foi levado até Pôncio Pilatos. Pilatos não viu nele nenhuma coisa que levasse a isso, mas mesmo assim a pressão daqueles doutores da lei fez com que o Cristo fosse condenado. A gente precisa perceber isso na nossa vida, nas nossas relações. Quantas vezes isso já não aconteceu em nossas vidas, de sermos crucificados? Tudo bem. Aquele companheiro, aquela companheira não entendeu. A gente precisa usar do silêncio. É isso que Joana traz para a gente. Independente da cena, da situação que somos postos, nós precisamos seguir tranquilamente a nossa caminhada. E ela segue dizendo que envolve nos tecidos do silêncio as tuas amarguras, como ele mesmo o fez. Coloca, envolve aquela situação, aquela queixa. Não comente nada sobre ela. Guarda na alma o compromisso com o sofrimento serenamente, de espírito robusto e coração confiante, arrimado à tolerância. Interessante isso, né? Porque a gente acha que a queixa é só parar de fazer, utilizar, lamentar. Não. Para chegar a esse ponto, nós precisamos ser um espírito robusto, firme, conhecedor das leis divinas, amoroso. Esse processo, quando nós temos em nós, vencemos com facilidade esses momentos que são de grande desafio para nós. A fonte genial vence a lama do fundo. Perdão. A fonte gentil vence a lama do fundo para atender ao sedento que lhe roga linfa cristalina. Você consegue ver essa imagem, gente? A fonte gentil, saindo daquela água cristalina ali, ela encontra aquela lama do fundo. O que ela faz? Tranquilamente, não é bonito isso? Bonito isso. Ela passa suavemente, tranquilamente, sem ofender a lama que está no fundo. Se fosse o Telmo, né? Aquela lama seria uma bagunça que ia fazer ali. Não. A fonte, a água, ela passa com todo carinho por entre aqueles pedregulhos, por sobre aquela lama e não traz nenhum desconforto àquele que vai beber a água lá na frente. Vence as dificuldades onde quer que as encontres e atravessa o sítio lodacento em que te demoras. Não apresentes queixas à cordialidade dos amigos que te buscam. Não te animarias a oferecer àqueles a quem amas borracho e cinza nos vasos da afeição, nem vinagre ou fel na taça da amizade. Aqui me veio uma imagem muito interessante. Chega alguém perto da gente comentando alguma coisa que não é agradável. A pessoa não espera nem ela acabar. Fala, comigo aconteceu pior ainda. Aí começa uma competição de queixas, de queixume entre aqueles. Ah, você não sabe o que aconteceu na minha família? A família é 10 vezes pior do que isso. Não, aí chega um outro terceiro. Não, a minha então. A gente começa a entrar, né, nessa teia que ela falou lá atrás. E a gente precisa ter esse cuidado. As nossas palavras, os nossos pensamentos. Quando chegar alguém perto de nós, a gente precisa utilizar desse conhecimento de Jesus. No mínimo, né, como a Joana diz, o silêncio.
dar àquele companheiro a bondade. O nosso silêncio é uma misericórdia para com ele. Porque se a gente der pilha, ele vai falar a noite inteira sobre aquele assunto. A gente precisa dar o silêncio sobre aquela questão. E ela termina dizendo assim: a queixa cria pessimismo e estimula a ociosidade. Gente, a gente tem noção disso? Quando eu paro para reclamar, eu perco a oportunidade de trabalhar ajudando aquela pessoa a pensar no bem. No Livro dos Espíritos não fala que trabalho é toda atividade útil? Toda atividade útil? Então, quando a gente ajuda a pessoa a não entrar no queixume, o que a gente está fazendo? Trabalhando a favor dela. A queixa cria pessimismo e estimula a ociosidade. Ajusta o espírito à disciplina, que corrige, para que a espontaneidade enfloresça os teus atos. Honra os teus amigos com a esperança mediante um sorriso confiante. Estende a palavra afável a quem te cerca de afeição. Porquanto, embora esse coração amigo te pareça um bom ouvinte das nossas queixumes, abastecido de força e coragem, é possivelmente alguém lutando consigo mesmo, à cata de quem lhe oferte o lenitivo que parece possuir, para a dor do coração que se encontra em chaga aberta. Bonito o nosso poder de não utilizar a queixa. Não é isso? Vocês já pensaram como que a gente pode ser poderoso como bom amigo, aquele que chega perto da gente com essa dificuldade? Olha só como é que é um tratamento, né? É uma amizade, é um consolo, é uma amizade. E sempre lembrando que Jesus, nos momentos mais graves, se utiliza do silêncio para continuar caminhando. Olha, isso é bacana isso, né? Jesus usa do silêncio para continuar caminhando com aqueles que queixam. E aí a gente lembra dele na cruz, quando ele roga a Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Não é? Então a gente precisa melhorar isso. Vamos agradecer por esse momento gostoso, desse nosso primeiro momento.